Bom dia, senhores e senhoras que operam na Bolsa de Valores. Aqui é Fernando Trader, fundador do canal Zero Loss. Estou aqui mais uma vez para apresentar mais uns indicadores para vocês aqui, tá certo? E hoje, a pedido de um dos nossos inscritos, vamos fazer algumas aulas no Candlestick, tá certo? De 5 minutos. E vamos que vamos. Mercado já em leilão aqui, vamos ver o que é que ele vai oferecer para a gente hoje aqui, tá certo, pessoal? Vamos que vamos. Bom, quem assistiu às aulas de ontem, eu fiz uma marcação. A gente vai ao longo do dia, a gente vai comentando sobre o ontem, tá certo? Mas essa marcação aqui foi um alvo que eu estipulei aqui para o tempo de gráfico diário, tá certo, pessoal? Ele já alcançou ontem mesmo, ó. Ele está acima agora, certamente vai abrir um pouco acima. E vamos ver o que vai acontecer aqui, certo? Vamos ver o que vai ocorrer. Hoje a gente vai dar prioridade para o gráfico de 5 minutos. Ele abriu aqui, tal. A gente vai dar uma seguradinha. Já poderia ter feito uma vendinha aqui, mas a gente vai aguardar aqui. Esperar ele testar em cima. Olha, já poderia ter dado uma vendinha nesse ponto. Como ele ainda está na ponta vendedora, compradora, aliás, a gente não vai fazer essa vendinha agora, certo? A gente vai ser prudente. Ó, que ele vai testar aqui embaixo, já pagava pra gente, mais tranquilo. Vamos aguardar ele dar uma operação de venda pra gente entrar vendido. Senão a gente ainda continua na ponta compradora aí quando ele der uma oportunidade, certo? Agora ele tende a vir testar nesses pontos aqui. Fernando, não poderia fazer uma venda aí? Poderia sim, pessoal, mas só que o indicador ainda não está indicando compra. Aí a gente não vai fazer, não vai entrar antes do sinal dele, tá certo? A gente vai seguir, ser obediente ao nosso indicador. Ao contrário, poderia se fazer uma comprinha aqui, ó, certo? Só que ele precisava ainda, né? Ó, dar uma esticadinha aqui para baixo. Então a gente aguarda, dá um tempinho aí, certo? Lembrando, pessoal, que no Candlestick ele é aquilo que eu tô falando exatamente agora, tá vendo? Ó, poderia vender aqui? Sim, poderia vender na entrada, mas olha só, tá vendo? Ele tá voltando, por quê? Porque ainda tá na ponta compradora. Poderia comprar aqui? Poderia, mas aí ainda tem esse teste aqui para baixo, certo? Então o que é que a gente aguarda? Porque o Candlestick ele não tem limite para abrir, ele tem só um limite na abertura. Mas até ele fechar os 5 minutos, ele pode andar, ele pode ficar parado ali por muito tempo, ele pode se esticar, entende? Então assim, acho que a palavra Candlestick é justamente por isso, porque ele se estica, ele diminui, né? Ele fica, vai, faz o que ele quer ali durante aquele período, certo? E aonde chega o fim daquele período, 5 minutos, por exemplo, ali ele encerra exatamente onde está ali, tá certo? Então a gente tem que ter aí uma certa paciência e prudência ao iniciar a nossa operação, tranquilo? A quem eu devo seguir aqui? Ao indicador ou alguns pontos de resistência e de suporte? Ao indicador, tá certo? Se um ponto de suporte e uma resistência estiver a favor do indicador, aí a gente pode até ter mais uma confiança, uma confirmação do indicador, mas a gente segue o indicador, tá certo? Aqui ele tá aqui deu compra nesse ponto, ó, certo? Deu compra aqui nesse ponto, entendeu? Ó, 500 pontos desse cara aqui para cima. Certo? E aqui ele ainda continua, tá vendo? Na ponta compradora. Poderia comprar aqui? Poderia, como eu falei para vocês, certo? Só que ele precisava testar. O que foi que eu priorizei agora nesse ponto? O teste, né? E ele deu aqui, ó, e já
andou lá para cima, 230, 200 pontos. Então aqui ele já fez, aqui a gente já, ó, tá vendo, ó, já pagava lá em cima pra gente, certo? Então o que é que a gente tem que fazer? Seguir, mas ontem caiu, subiu bastante, tal, não sei o que, não importa, pessoal, a gente vai seguir o indicador, certo? A gente vai seguir o indicador. Pessoal, tem um outro indicador aqui, top de linha, pessoal. Top de linha mesmo, que é esse aqui, ó. Ele deu entrada de venda na quinta-feira passada, o primeiro dia do último pregão do ano, certo? Olha aí, ó. Foi cá atrás, ele deu essa entrada aqui, ó. Eu já comentei ontem, vou comentar de novo nesse vídeo. Alguém que não assistiu o vídeo de ontem, ó, as aulas de ontem, deu essa entrada aqui, ó. Na quinta-feira ele veio sair, ó. Ele veio sair aqui quarta-feira, hoje sexta, quarta-feira ele veio sair aqui, ó. E ó, faturou aqui, ó, 7.000 pontos aqui para baixo, tá vendo? 7.000, 3 vezes aqui, ó, praticamente, 3 vezes 7.000 pontos. Tá vendo, pessoal? Aí ontem, na quinta, deixa eu ver, hoje quarta-feira, ó, deu essa entrada aqui, pessoal, e já subiu aqui, ó, 13.500 pontos. Esse indicador, ele é indicado para se trabalhar no swing trade, tá vendo? Ó. Então aqui só do dia 30 até hoje, ó, se faturou aqui com esse indicador, ó, eu vou colocar nessas três mínimas aqui, ó. Ó, 6.900. Vou arredondar aqui os 7.000. Não, 6.900, pronto. 6.900, certo? Mais, olha aqui, ó. Mais, ó, 3.300 pontos. Isso aqui, 3.300 pontos. 3.500. Então vamos somar aqui, pessoal. 6.900 mais 3.500 pontos. Olha só quantos pontos foi pego aqui, pessoal. Só com o auxílio desse indicador aqui, só seguindo ele. Se eu tô com um contratinho, apenas um contrato aqui, ó, nessa operação, ó, e eu entro quando ele me deu o ponto, e saio quando ele me deu a saída, e entro novamente, tá, inverto minha operação naquele momento, olha só. Então vezes, ó, 0,20 centavos, 2.050, 2.080 reais, tá certo? Apenas com um contrato, seguindo esse indicador. Vocês entenderam, pessoal? É fantástico isso. Entenderam? Essa entrada, esse sinal aqui, ó, foi pelo dia de ontem. O diário de ontem, a gente comentou, quem assistiu às aulas de ontem aí, tá ciente que a gente falou sobre esse teste aqui, ó, tá certo? É exatamente esse teste que está acontecendo aqui em cima, que aconteceu ontem. Eu falei que ele vinha aqui testar o indicador, tá certo? Por esse indicador aqui, ó, foi por esse cara aqui, ó, tá vendo? Deu venda aqui, certo? Deu venda nesse cara aqui. Olha só que interessante, né? Aqui embaixo. O que foi que eu falei? Eu digo, olha, ele vem. Aí tem duas opções: compra aqui ou espera ele voltar a tocar cá olha, 5.000 depois, 5.000 pontos, certo? Ou espera ele tocar aqui, né? Aqui, aí tem o primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, quarto toque, certo? Pode esperar, entendeu? Eu falei, ele vai vir nesse ponto aqui. Marquei essa listra aqui verde, ó, ou vermelha, essa grande. Exatamente, ele bateu ontem. Só que eu falei aqui achando que ele não viria ontem mesmo, mas aí ele deu essa arrancada aí para cima, né, e já pegou ontem mesmo, certo? Hoje aqui certamente ele vem testar aqui um pouco mais para baixo, né? Por quê? Porque ele está aqui na tendência de baixa, pessoal, tá certo? Ele deu venda aqui nesse ponto, certo? Agora ele veio tocar no indicador aqui, ó, certo? E ele pode vir trabalhar ainda para baixo aí, certo? Hoje, Fernando, ele pode vir hoje aí que tocar aqui nesses caras, tá vendo? É assim que é. Agora a gente vai voltar lá para o... Vamos dar uma olhada logo no 60 aqui, pessoal. Ver como é que ele tá aqui. O 60, olha aí, ó. O 60 deu essa compra maravilhosa aqui em cima. Aqui, nesse cara aqui, ó. Nesse candle.
tá vendo? Esse candle aqui, também quem assistiu às aulas aí tá ciente disso. E aqui ele seguiu aqui, pessoal, já chegou a 3.000 pontos, tá vendo? 3.000 pontos, só dessa entrada aqui, ó. Sendo que ele tá vindo dessa entrada de venda, olha como tá tudo sinalizado, tá vendo? Isso aqui são marcações que eu tô sempre citando ao longo das aulas anteriores. Deu venda aqui, ó, e deu aqui para baixo exatamente aqueles 7.000 pontos, certo? Que eu comentei com esse indicador aqui no tempo menor, certo? No tempo de 5 minutos, imagina aí. Aí, o que acontece? Desculpa aí, pessoal. Deu essa entrada de compra aqui por esse indicador, nesse cara aqui, ó, já deu essa pernada aí para cima, certo? É natural que agora ele venha fazer um pullbackzinho. Vocês entenderam? Aqui para baixo. Então pode ser hoje aí, né? Então assim, vamos lá para os 5 minutos. Ver se já deu uma entrada lá pra gente. Olha aí, tá vendo? Já testou aqui. Ele pode vir dar uma beliscada aqui para baixo. Até tocar aqui, ó, nesse indicador aqui embaixo, tá vendo? Mas hoje a gente não está operando com ele. Eu estou mostrando ele aí, que esse indicador é mais... Mas, Fernando, eu posso? Pode fazer no... Olha aí, ó. Tá vendo? Ele foi lá em cima e voltou. Tá vendo o teste, pessoal, que eu falei que ele vinha aqui, ó? Por isso que eu não quis comprar aqui, certo? Aqui seria um ponto de compra, tá vendo? A gente tava lá conversando. Ó, nesse teste aqui a gente compraria, ó, tá vendo? E já saía com a nossa parcial nesse ponto, quando ele viesse testar aqui em cima. Entendeu, pessoal? É assim que a coisa funciona. Olha aí, tá vendo? Olha aqui, esse indicador, tá vendo? Ó, a pernada dele aqui, pessoal. No candle de 5, ó, deu entrada nesse cara aqui, ó. Ele não deu saída ainda, tá vendo? 3.000 pontos e ainda não deu saída. Certo? Ainda não deu saída aqui. Então, meus amados, olha aí, tá vendo? Esse teste aqui, ó. Aí vocês vão observando isso. Essas aulas, pessoal, são muito valiosas, mas muito mesmo. Vocês estão tendo curso aí, ó, que eu poderia estar cobrando aí 10, 15, 20 mil reais nessas aulas aí. Nessas aulas, por aula não, mas por curso, né? Por módulo. Entendeu? Eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente. Olha só. Lembra que eu falei, eu não fiz essa entrada aqui por conta do teste que ele precisava fazer, certo? Olha lá, tá vendo? Então ele veio exatamente testar justamente onde eu falei. E agora a gente estava lá atrás, né, falando do coisa, deu a entrada, não tem problema. O mais importante aqui, ó, é a gente falar uma coisa, certo? E vocês entenderem que o nosso raciocínio ele está condizente com realmente os movimentos da bolsa, certo? E eu estava falando justamente de um passado, do passado recente, foi de ontem, né, que eu comentei. Que quem assistiu, quiser dar um ok aí nesse ponto aí, pode falar aí. Quem assistiu a aula que eu estava falando sobre esse coisa. Fernando, você está exibindo? Não, pessoal, eu estou confirmando aquilo que eu falei, porque é necessário, é devido isso, certo? O gráfico ele tem que se confirmar aquelas previsões que no meu caso aqui, né, na condição de instrutor, né, e apresentador do meu produto aqui, eu preciso provar tudo que eu falo aqui, tá certo? Então eu não posso só falar do passado, mostrar que o passado, mas projetar o presente para o futuro e ele acontecer lá na frente, certo? Então é exatamente isso, a gente projetou esse alvo aqui, certo? O mercado ele vinha testar esse ponto, ele veio realmente, e olha só onde é que ele está trabalhando, tá vendo? Exatamente nesse ponto. Então, para vocês entenderem como esse ponto é realmente importante, tanto para ele ter chegado aqui, e como até para ele sair daqui, né, que ele está segurando aí nesse ponto. Vocês entenderam? Então, são pontos realmente importantes, né, de chegada e para sair também. Ó, como eles estão tendo dificuldade aqui para sair desse ponto, tá vendo? Olha aí. E o que é que a gente faz aqui, Fernando? A gente fica tranquilo, né? Espera ele dar venda ou sinal de compra. O sinal de compra foi esse aqui, ó. Ele tocou aqui embaixo, certo?
a gente teria comprado aqui, mas a gente estava fazendo outros comentários para lá, mas não tem problema, pessoal. O mercado começou agora, certo? O mercado ele começou agora, a gente vai se manter firme aí. Então, meu amigo Sérgio, o senhor que pediu esse vídeo, essa aula no candlestick, olha só, tá vendo? Observe aí quando o senhor estiver operando, você observa aqui esse... O senhor pediu também um link dos indicadores, tá certo? Para aquisição, a gente colocou também aí, amigão, certo? A gente não está disponibilizando por completo, porque queremos colocar mais aula, né? Para as pessoas que tiverem interesse aí, ficar 100% antenado aí, no momento que adquirir, saber exatamente o que deve ser feito, tranquilo? Olha aí, não teve, só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Não teve venda, ó, tá permanecendo na compra, vocês entenderam? Olha aí, o preço passou para baixo do indicador, certo? E não apresentou compra, venda, o que é que ser feito? Compra. Vocês entenderam? Compra, olha aqui, ó, aqui para cima, ó. Aqui para cima a gente já, ó, olha só quantos pontos aí para cima, 300 pontos já chegou, tá vendo? Vocês entenderam? Ah, mas aqui ele rompeu a máxima, ó, violinou a máxima, é aquilo que eu falo para vocês, pessoal. Aqui a gente não olha padrão de candle, entendeu? A gente não olha padrão de candle para fazer operações, certo? A gente segue o indicador, tranquilo? Se coincidir um padrão de candle com a entrada, com o indicador, ótimo, ótimo, que a gente vai dizer, não, esse aqui agora fortaleceu o movimento. O nosso emocional, o psicológico, ele vai estar mais firme ali, entendeu? Isso é para quem entende sobre análise técnica, né? Análise gráfica, essas coisas aí que é visual, é uma coisa que é visual, né? A gente olha, tal, vê um padrão ali, entendeu? É como uma bola, né? A bola a gente vê, ela toda redondinha, a gente nunca imagina que ela é quadrada, né? A gente automaticamente já tem a percepção de que ela ali é né? É redonda, entende? Então a mesma coisa é o gráfico, a gente, não, isso aqui, tal, estrela cadente, por exemplo, tem um martelo, entendeu? A gente percebe que o preço ele veio de lá de cima, de cá de baixo, puxou, então houve ali uma pressão de baixo para cima. Já sabe que o preço veio cá embaixo, certo? E voltou. Então, qual é a percepção nossa a partir do próximo candle? Que ele pelo menos dê uma esticadinha mais para baixo e suba, continuará em movimento, certo? Só que, na maioria das vezes, esses movimentos eles falham. Por que eles falham? Porque, até por questão as pessoas que conduz o mercado, né, que tem força sobre o mercado, ele já sabe que todo mundo percebe que aquele movimento seria um movimento de alta. Então ele percebe isso, até eles projetam, eles provocam esses padrões. E vocês entenderam? Eles provocam esses padrões porque sabem que a maioria vai entrar ali comprado, por exemplo, certo? E aí o que é que eles fazem, né? Aí a maioria vai dar uma liquidez ali no mercado e ele vai chegar ali em cima um pouquinho mais, meter-lhe uma ordem de venda pesada, entendeu? E o mercado vai descer a 1000 por hora. Vocês entenderam? E aí, mais uma vez, a maioria toma aquele stop. Por quê? Porque criou aquele padrão ali, né? E não sai daquilo ali. Vocês entenderam? Não é isso. Aí dá certo uma vez, dá certo duas, três. Ó um exemplo aqui, ó. Vou mostrar um exemplozinho para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó, estrela da manhã, tá vendo? Estrela da manhã aqui, ó. Certo? Estrela da manhã. Eu pego essa estrelinha aqui da manhã, ou até um martelozinho, né? Com um corpo diferente e tal, ó, tá vendo? Eu pego aqui, compro aqui e boto meu stop grudadinho aqui, porque eu sei que ele vai subir diretamente, certo? Aqui o nosso indicador aqui, ele fez um pullback, tá vendo? Ó? Ele deu uma entrada até, se o cara quisesse até vender aqui nesse ponto, que eu não aconselho fazer isso, certo? Só venda no lugar que ficar vermelho,
Mas aqui ele fez um pullback e realmente ele vinha cá para baixo. Ele vinha buscar o que? Esse alvo aqui, ó, tá vendo? Esse alvo aqui, certo? Esse alvo aqui embaixo, ele fez isso, certo? Então aqui o que foi que ele fez, ó? Deu essa estrelinha aqui, né? Aí a pessoa, nesse candle, a pessoa abre e cola o stop aqui. Ele pega o stop, vem até mais um pouco, depois ele faz o quê? Vai lá para cima. Por quê? Porque ele precisava fazer esse movimento para poder ganhar liquidez para cima. Vocês entenderam agora? Então o que acontece? Aqui o tubarão, ele vem, ó, as sardinhas, os sardinhazinhos, comprou todo o coisa aqui, aí foi comprando mais, comprando, foi descendo. O tubarão lascou-lhe uma venda por aqui assim, ó, ele desce, pega todos os stops e depois volta. Entendeu agora? E depois ele volta lá pra cima. Ó aqui outro candle aqui, ó. Esse candle aqui, tá vendo? Ó, certo? Tem pessoas que vendem aqui, não bota aqui, ó, porque o stop é 100 pontos, certo? Ele é limitado, né? Eu já faço um stopzinho ali limitado, porque se passar daqui, realmente ele vai e passa. Pode cair aqui, ele pode, certo? Ele pode coisar aqui, ó, e depois puxar para baixo. Pode fazer isso, pode. Só que o nosso indicador não está mostrando isso, entendeu? Então a gente segue ele. Isso é o que aqui? Não é uma estrela cadente? Olha, já rompeu a estrela cadente, tá vendo? Se eu vendo aqui nesse ponto e coloco o meu stop ali, eu já estou lenhado, não é? Entendeu, pessoal? Então hoje eu vou falar sobre essas questões aí, certo? Quem opera com o gráfico de candlestick tem que deixar de lado alguns padrões e seguir o indicador, tá certo, pessoal? Se esses dois pontos eles se coincidirem, olha aí, tá vendo? Ele violina lá e depois, ó, ele estica para baixo. Só que aqui o que acontece, as pessoas já foram estopadas. Vocês entenderam? Ó, 100 pontos, tá vendo? Aí bota aqui em cima, na máxima, colado, mais colado mesmo. Ele vai lá, belisca e traz para baixo. Aí a pessoa fica muito chateada da vida. Entenderam? E aqui o nosso indicador está indicando compra, tá vendo? Não saiu ainda do ponto de venda. E deu compra nesse cara aqui, ó. Justamente nesse enforcadinho, ó. Olha aí, ó. Justamente nesse enforcado, onde a pessoa fala assim, não, aqui agora, olha aí, tá vendo? Deu esse candle aqui, de exaustão. Agora ele ó, tá vendo? Ele deu esse candle aqui de um enforcado, uma estrela da noite. E agora eu entro pesado aqui. Tá vendo? Olha aí o que acontece, tá vendo? Não dá nada para baixo. 30 pontos. Depois ele, ó, pra onde ele vai logo em seguida. 400 pontos. E não volta mais nunca mais para cá. Vocês entenderam, meus amados? Olha aí. Unicamente siga o indicador. Tranquilo? Aqui a gente já está em um ponto de lateralização, né? Enquanto ele não sair desse quadrado aí, ele vai ficar aí trabalhando o tempo todo. Certo? Agora nesse caso eu vou voltar também aqui no candlestick e vou provar para vocês que ele está em alta, tá vendo? Ó, ele continua nessa alta. Ele pegou essa alta aqui ontem, ó. Tá vendo? Na abertura. Ontem foi só compra com esse indicador aqui. Não houve venda, tá vendo? Olha lá, 2.000 pontos fechados, tá vendo? Desse ponto de teste aqui, ó, alcançou lá 2.500 pontos. Só ontem, certo? Sem intervalo comercial. Vocês entenderam? Sem intervalo. Então é isso aí. Fernando, por que esse gráfico aqui ele não é indicado para o candlestick ou para o box, já que ele dá esses alvos tão grandes? Porque disso aqui, pessoal, ele deu essa venda nesse ponto, tá vendo? Ele deu a venda, deu aqui, ó. Depois a entrada, ó, de compra, se bem que aqui é um pullback. Vamos falar esse outro ponto aqui. Olha o tamanho dos alvos que dá esse indicador, tá vendo? 2.000 pontos, certo? Só que ele dá um retorno muito alto, tá vendo onde deu a entrada de compra? Deu aqui em cima, ó, deu uma venda nesse candle aqui, ó, e deu esse alvo aqui 500 pontos para baixo, tranquilo, certo? Mas olha só, tá vendo onde deu a venda? Ele subiu 4.000 pontos ou 400 pontos para poder dar uma compra,
certo? Aqui, por exemplo, ó, tudo bem que aqui foi o fechamento do olho, mas fez o movimento ao contrário. E ele seguiu com esse candle aqui ainda na ponta compradora, vocês entenderam? Então a saída dele é muito longa. Vocês entenderam, pessoal? A saída dele é muito longa. Então, ou seja, o stop dele fica maior, certo? Já para o candle stick é diferente. Olha aí, continua, tá vendo? Na pegada aqui da compra, certo? Aqui por esse candle aqui por esse se eu estivesse operando aqui por esse gráfico aqui, ó. Agora é engraçado, pessoal, olha só que coisa engraçada, né? Vocês percebem que lá tem uma lateralização muito grande nesse ponto, um candle de 15 e 5, não é? Provavelmente ele vai romper agora ali, tá vendo? Olha lá, vamos voltar para lá. Olha aí, tá vendo? Olha como ele está lateralizado aqui, ó, tá vendo? Quantos milhões de candlezinhos tem aqui, né? Lá tem 3 boxes apenas, tá certo, pessoal? Não tô tirando ninguém da sua posição de operar no candle de 5 minutos, no candle stick. Mas eu tô mostrando para você, que é o meu trabalho aqui, mostrar para você a diferença entre uma coisa e a outra, tá certo? Lá eu tenho, ó, nesse mesmo quadrado, deixa eu desenhar aqui, ó. 36R, olha lá, eu vou colocar esse quadrado aqui dentro, nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Essa é a minha lateralização aqui, ó, que ele já está rompendo com esse candle para cima aí. Ele testou. Enquanto eu estava conversando com vocês, eu vi que aqui era uma compra, mas eu não comentei porque hoje eu vou fazer a negociação, pelo menos essa primeira aula por lá, certo? Aqui eu já tive compra nesse ponto aqui, ó, confirmada, certo? Compra quando ele abriu aqui, veio aqui embaixo, eu comprava aqui embaixo, certo? E já saí aqui. Aqui eu já tive uma outra operação 100% sucedida, tá vendo? Já me pagou aqui, certo? Ó, eu vou colocar nesse quadrado aqui, que é a lateralização, é esse aqui. Aí a gente vai para lá pro 5 agora. Olha aí, tá vendo exatamente isso aqui, ó. Olha a quantidade de pontos de candle que tá aqui dentro, tá vendo? Lá só tem 3 candles no máximo. Então essa compra aqui, seu Sérgio, olha só, amigão. Lá pelo candlestick a gente pegava ela na maior tranquilidade. Aliás, foi essa aqui, ó. Nesse pontinho aqui, tá vendo? Aqui ele já deu o que? Uma estrela da manhã, uma estrela cadente, alguma coisa assim, não? Uma estrela da noite, né? Entendeu? Como se esse candle aqui, quando ele nascesse aqui, ele viesse para baixo, certo? Só que ele não fez isso, ele foi para cima. Pode voltar? Pode, mas ele já foi estopar o pessoal lá em cima. Quem vende aqui, no máximo, coloca lá em cima, né? Mas o mais indicado mesmo é na máxima do mesmo candle, não é assim que é, senhor? Então, olha quantas operações houve aqui, tá vendo? Uma aqui, outra lá. E será que a gente acertou todas elas? Essa é a pergunta que eu faço, entendeu? Porque todas elas aqui tá na ponta compradora, que o indicador está indicando compra. Então eu só posso fazer compra. Olha só onde aconteceu as compras aqui para mim, ó. Aconteceu uma aqui, né? Hoje, outra compra nesse pontinho, ó, quando ele saiu do lado do eixo, tá vendo? E não deu venda. Então fechou esse candle aqui embaixo e não deu venda. Então a gente compra. Ó, aqui embaixo, tá vendo? Ó? Foram os pontos de negociação que nós tivemos aqui. Olha lá, rompendo, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Esses são os pontos de negociação. Compra. Fernando, eu posso vender lá em cima? Não, não pode vender. Não, mas ele ficou distante, eu não posso vender para alcançar ele cá para baixo. Não. Quem vai garantir que ele vai voltar para o indicador? O preço puxa o indicador. Lógico, o preço, eu sempre falo, o preço vem buscar o indicador. Vai conduzindo o indicador, mas ele não tem obrigação de voltar para buscar o indicador a todo instante. Você entendeu, pessoal? A todo instante ele não tem obrigação de vir buscar o indicador, certo? E é isso que eu quero passar para vocês, para os senhores aí, senhores e senhoras traders. Olha aí, tá vendo? Rompeu, ó. Isso aqui não era uma estrela da noite ou uma estrela cadente. Olha uma estrela cadente aqui, uma estrela da noite. Olha só o que acontece com eles dois, né? A estrela, eu estou sempre usando esse termo, né? Essa expressão. A estrela não foi feita para cair. A estrela da noite, ela não cai, ela fica lá em cima, meus amados. A gente precisa usar o contexto das coisas certas, né?
Ah, Fernando, mas aqui houve e caiu, tá vendo? Houve aqui e caiu. Mas foi o que veio primeiro, olha. Primeiro veio esse candle de exaustão. Ó, aqui embaixo ele fez, ele caiu não, tá vendo? Ó, não caiu, a estrelinha da noite aqui de novo. Não caiu. Certo, pessoal? Olha aí, rompendo a máxima, tá vendo? Rompendo a máxima. Agora o que é que temos aqui no 60? Olha aí. Esse indicador ele não está, né, para cima, meus amados, está para cima, então tem que ter cuidado aí na hora de eu vender, certo? Deu compra nesse cara aqui, ó. Eu falei, ó, tá vendo? Nesse aqui, e agora já está alcançando 2.800 pontos, certo? Teve os testes aqui embaixo que eu comentei ontem também, tranquilo? E aí a gente segue. Fernando, por que você não comprou então, rapaz? Conversando aí. A compra era aqui, pessoal, tá vendo? Nesse ponto. Tranquilo? Era nesse ponto. Eu comecei a falar desse primeiro candle lá. Eu poderia comprar aqui, porém ele precisava testar aqui. Realmente ele veio, ó. Olha o candle de força que ele deu aqui, ó. Só o teste. Bateu aqui, levou pra cima. Então até pra gente fazer a entrada de operação, ele já fica mais aí já fica mais duvidoso. Por quê? Por quê, Fernando? Porque o candle ele abre a gente sabe onde ele abriu, certo? Aonde ele vai fechar a gente não sabe, certo? E aí a gente fica um pouco indeciso por conta disso, porque ele é candlestick, né? Ele se move de uma forma aleatória, certo? Ele não tem uma fórmula certa. Ele se forma e se deforma ao mesmo tempo. Entendeu, pessoal? Olha aqui, eu não podia vender aqui para poder ele vir agora tocar aqui no indicador. Não, a gente não faz, é porque a gente está fazendo contra a tendência, tá certo? Contra a tendência, não dá para fazer isso não. Mesmo que funcione algumas vezes, mas a gente não quer trabalhar contra a tendência o indicador. Ele está aqui para nos auxiliar, para estar ao nosso favor. A gente não pode fazer nada contra ele, certo? Contradizer agora o que foi feito, esse candle aqui furou, né? Esse quadrado, essa máxima. E esse cara aqui vai decidir a vida, né? Para onde é que vai as coisas aí. Vou botar uma linha bem fininha aqui pra gente não ficar perdido. Não. Olha aí, bem fininho. Então é isso. A gente vai fazer uma visita aqui ao nosso gráfico de boxe. E aí a gente percebe, tá vendo, pessoal? Olha aí. E realmente aqui são pontos de... A gente poderia fazer uma comprinha aqui para baixo. Quando ele voltasse aqui, fazer uma comprinha, certo? Só que a gente está por lá hoje. Hoje a gente vai fazer essa... Pelo menos agora no início da manhã a gente vai fazer a operação por cá. Por aqui para atender o nosso amado inscrito aí. Fernando, lá pelo candlestick de 30, você coloca o alvo já pré-definido, né? Com 140 pontos, não é isso? E aqui, pessoal, vai depender, ó. Se a gente tivesse entrado aqui, a gente sairia aqui em cima, certo? Antes desse candle fechar, a gente sairia aqui em cima, tranquilo? Com 80% da nossa operação. Vai depender, a gente só não pode aumentar, entendeu? Como eu não aumento lá também a quantidade, certo? O que eu posso fazer aqui é diminuir. Se o mercado tiver aqui, por exemplo, lá, se eu compro aqui nessa máxima, nessa mínima, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que no mínimo fazer isso aqui, ó. Puxar o meu stop um pouquinho, o meu stop gain nesse caso, trazer aqui mais para cima e colocar na máxima desse candle aqui. Então vocês percebem que a gente passou aqui, ó, foi o primeiro candle não fechou, não pegou nosso alvo.
O segundo também não. Vou tocar novamente, não pegou. O terceiro foi que pegou, tá vendo? Se a gente deixa na mesma quantidade lá do 140, ó, só o quarto, aliás o próprio, ó, 1, 2, 3, 4, só o quarto candle ele ia pegar lá em cima, certo? Então, olha aqui, aqui aconteceu praticamente o que? Um enforcadozinho, né? Ele poderia romper aqui o fundo, se a gente tivesse candle a candle, certo? O próximo, ó, ele fez esse cara aqui, poderia aqui estar continuidade do movimento, certo? Ele rompeu o máximo, aí pegou o nosso alvo lá, certo? E os outros, esse outro aqui também poderia cair se não tivesse pego aqui, talvez ele poderia puxar aqui para baixo, certo? Então é isso aí, tranquilo? A gente, ok, aqui ó, aqui esse candle grande aqui ó, quando ele cai aqui, que nasce outro aqui que não rompe essa mínima, o alvo é esse candle aqui, certo? O alvo desse movimento para cima é esse candle aqui, quando a gente está trabalhando sem um indicador, por exemplo, certo? Então, o que é que a gente faz nesse momento? A gente faz isso aqui, ó, certo? Ou seja, se eu vou operar no gráfico de 5 minutos, eu por obrigação eu tenho que reduzir o meu ganho aqui, certo? A minha parcial eu tenho que reduzir ela, os pontos. Eu tenho que vir pelo menos aqui para 120, certo? Eu não posso manter lá nos 140. Por que os 140, Fernando, você fez lá? Por conta disso, pessoal. Ó. Quando eu coloco uma entrada de compra nesse ponto aqui, ó. Ó. Nesse candle aqui que virou aqui para cima, quando ele fecha apenas um candle aqui para cima, eu já saio nessa operação, tá vendo? Ele fechou para cima, eu já saio. Vocês entenderam? Observe que a maioria, quase que 100% dos candles, quando ele fecha para cima ou para baixo, ó, aqui, fechou isso para cima. Vou imaginar que eu tenha comprado nesse cara aqui, ó. Ele fechou para cima, ó, tá vendo? Ele andou mais para baixo aqui, ó. Vamos ver, a gente vai descobrir agora quantos pontos ele andou para baixo. Olha lá, ele andou para baixo 50 pontos, entendeu? Poderia continuar caindo, poderia ser um desses candles que ia fechar cá embaixo, então a gente ia ficar lá em cima. A gente ganhou 140 pontos e no entanto a gente devolveu ele, certo? Tendo em vista que a gente comprou aqui, se ele anda mais 140 pontos aqui para baixo, a gente já fica no negativo, sendo que a gente alcançou 140. Então o que a gente faz? A gente bate aqui 80%. Então eu posso, Fernando, pegar esses 140, esses 4 contratos, se eu estiver operando com 5, esses 80% da minha operação, e colocar abaixo de onde eu comprei, novamente, ótimo, pode, claro que pode, certo? Então ele já foi calibrado aqui para operar com o candle de box, né, o Renko, por isso esse valor aí, certo? Cá a gente vai ficar, aí vai depender do desenvolver do mercado, tá vendo, pessoal? Vem tocar aqui novamente, aí tá o tempo todo dando, ó, tá vendo? Percebe como fica um pouco esticado, ó? Nesse movimento, o que é que a gente tem que esperar? Pelo menos ele tocar aqui, ó, que aqui esse candle aqui é um candle de exaustão, tá vendo? É o que diz, né? Os candles, esse candle grande, exaustou, fechou aqui abaixo, esse daqui testa e o próximo estica para baixo e já tem esse alvo aqui embaixo. A mesma coisa é esse candle aqui que eu te falei, ó, tá vendo? Ó, mesma coisa esse candle. Aí eu entro comprado aqui, ó, o meu alvo é pequeno, não tem jeito. Eu não posso deixar 140 pontos aqui para cima, porque ele vai ter que romper máxima praticamente. Entendeu, pessoal? Então é isso. O mercado furou o quadrado lá, mas ele permanece aí, ó. Esticar ele para cá. Uma dica aqui, ó, para quem opera no candlestick, quando vocês verem um candle desse aqui, ó,
Às vezes a pessoa fala, mas aqui é um candle de força. Nem sempre é um candle de força, às vezes é um candle de exaustão do movimento. Ele faz isso aqui. Aqui foi uma pessoa que vendeu, por exemplo, aqui, ó. Vendeu, quando vende, faz uma venda grande aqui, ó, sai consumindo, certo? As pessoas compraram, entendeu? E dá esse candle como se fosse um candle de força para cima, né? De compra, mas não é. Às vezes é um candle de venda. A mesma coisa é esse aqui, ó, para baixo, é um candle de compra. Observe quando ele chega cá no final, tá entendendo? Olha só o que acontece. Entendeu, pessoal? Ele volta a subir, certo? Então vamos imaginar da seguinte forma: esse cara aqui comprou, ó, eu costumo fazer isso, pessoal. Olha só o que eu costumo fazer. Fica olhando, ó. Eu pego essa ferramentazinha aqui, ó, e faço isso aqui. Tá vendo? Eu pego ele aqui agora e projeto esse nesse candle aqui, ó. Se você for observarem, se vocês pegar esse daqui com esse e essa máxima, você vai observar que é o mesmo tamanho de lote, certo? Ele andou o mesmo tempo. Então, que tal a gente imaginar que aqui foi um comprador que comprou, certo? Começou a comprar aqui, puxou o lote para baixo, certo? E aqui foi o efeito da compra, certo? Jogou o mercado para cima. E aqui foi o mesmo que vendeu, que comprou aqui, certo? Tá, vendeu nesse candle. Vocês entenderam? Ele foi sameando aqui lotes até aqui em cima, certo? Pode ser o mesmo operador, certo? Que comandou o mercado aqui para baixo, ele levou o mercado para cima e lá e agora está trazendo. Ou seja, ele está mandando no mercado. Olha aqui deu alvo, tá vendo? Exatamente nesse ponto. E aqui onde foi o alvo, Fernando? E na cabeça desse candle aqui em cima. Vocês entenderam? Olha aí, 2 candles. Caiu esse grande, deu 2 para cima, alcançou a alvo. Aqui, ó, deu um candle grande para cima, caiu 2 candles, esse aqui emendou, já deu alvo novamente, certo? E aqui, Fernando, o que é que eu faço? Tá na ponta compradora ainda, pessoal. Tá vendo? Esses lugares mais ou menos que a gente entra comprado. Fernando, e se caiu ó, vamos fazer uma comprinha aqui, pessoal. Pequenininha, como eu falei pra vocês, tá vendo? A gente não deve pensar em ir lá em cima, tá vendo? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Ó, tá vendo? Eu vou esticar esse cara pra aqui. Vocês entenderam? Deixa eu ver quantos pontos vai dar ali. Ó lá. 100 pontos. Tranquilo? Eu não posso ficar pensando muita coisa nisso aí. Por quê? Porque o candle, ele não tem limite nem para abrir e nem para fechar, certo? Ele vai abrir onde fechar o outro, só que a gente não sabe onde é que vai fechar o outro. Vocês entenderam? Olha aí, tá vendo? Então a gente fica naquela situação sem saber ao certo, certo? Se eu tenho um candle que eu sei onde ele vai abrir, onde ele vai fechar, então para mim já é uma etapa que eu pulo ali. Vocês entenderam? Então se eu pego todo aquele já entende que vai ser diferente. Entenderam, pessoal? Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó. Ela. Esse é o candlestick, exatamente, candlestick. A gente não sabe onde ele começa e nem onde ele para. Vocês entenderam? Aí a gente segura. Fernando, onde é o stop aqui? O stop a gente bota ele fora desse ponto. Tá aqui para baixo 500 pontos, certo? E deixa o preço trabalhar. Por isso que é bom a gente sempre fazer as compras nessas, ó, essas partes de baixo do indicador. Entenderam? Vamos lá. Olha aí. Agora, por obrigação, eu tenho que colocar o meu stop aqui em cima, pessoal. Meu stop gain, tá vendo? Nessa máxima. Vocês entenderam? E aí vem diminuindo, ó.
certo? Por quê? Por motivo de segurança. Por quê? Porque ele já fechou mais um box abaixo, certo? Aí o meu alvo automaticamente já é esse cara aqui em cima, entendeu? Isso aí é um sistema de segurança que a gente está fazendo. Por quê? Quando eu comprei aqui, eu esperava que esse candle aqui ele fosse para cima, mas ele não foi, ele fechou cá embaixo. Então agora o que é que eu espero? Que esse candle que está em movimento, ele pelo menos vá até a máxima desse candle aqui, certo? Que eu comprei. Aí eu já coloco o meu alvo ali em cima, entendeu? Então vamos que vamos, pessoal. Aí a gente já limita o nosso alvo exatamente naquele ponto ali, tá certo? Então aí, pessoal, eu vou fazer aqui mais uma comprinha, já era para ter feito, já. Vou fazer mais uma comprinha aqui, era para ter feito nesse pontinho aqui, ó. Eu vou fazer. Aí agora o meu alvo vai ser aqui em cima, tá vendo, ó? Vai ser nesse cara aqui em cima. Certo? Ó. Vai ser ali. Tranquilo? Quando é que a gente sai dessa operação, Fernando? No dia é o stop. O stop ele fica abaixo desse ponto de conflito aqui, certo? O ideal é que a gente faça as operações aqui embaixo, certo? Enquanto não dá compra, não dá venda, a gente espera os melhores pontos para fazer a operação. Aqui era para eu ter feito exatamente nesse ponto aqui embaixo, que aqui eu já saía, que era a primeira máxima desse candle aqui, eu já saía, certo? Então aqui eu reduzi o meu gain agora, tranquilo? Ele vindo tocar aqui, a gente já sai com a nossa operação. Caso contrário, a gente só sai quando ele der entrada agora de venda, certo? De reversão, aí a gente inverte a nossa operação. Mas não precisa ter... Fica calmo, pessoal. Tem que ficar calmo aqui, porque a gente está dentro do nosso gerenciamento aqui, tá certo? O candlestick é assim mesmo, ele vai, vem, vai, vem. Aí a gente olha aqui no 30, ó. Olha aqui, tá vendo? Deu um para baixo, certo? Observe que eu comprei até antes de fechar esse candle, ó. O que é que eu posso fazer então, Fernando? Eu posso fazer o seguinte, ó. Nas minhas entradas, eu usar isso como piloto. Ah, eu tô usando o gráfico de candlestick. Eu posso também abrir na segunda telazinha, colocar ali do lado esse candle aqui de 30, tá certo, pessoal? Então essas entradas aqui, eu não entraria aqui um pouquinho acima da saída, desse fechamento. Eu esperava ele fechar, certo? E eu entraria justamente no fechamento dele aqui, ó. Ou quando ele fechou, testasse um pouquinho para baixo, eu entraria comprado. Você percebe que aqui eu tenho uma visão melhor? Aqui, ó, eu estou vendo que ele testou aqui embaixo, certo? E ele pode realmente ainda ir testar ir para cima, até para continuar caindo, certo? Eu tenho essa visão mais ampla, certo? Essa convicção maior. Vocês entenderam? Olha aí. O alvo onde eu coloquei não está num lugar ruim não. Certo? Não está num lugar ruim. E o que é que ele está tentando fazer aí agora, Fernando? Ele vem testar esse fundo de novo aqui, tá vendo? Se ele perder esse fundo aqui, aí ele volta a testar um pouquinho para cima e pode fazer um pullback aqui para baixo. Certo? Para dar uma compensada. Aí são quem? São as pessoas que compraram cá em cima, né? Cá embaixo, e agora estão realizando um lucrozinho em cima. E estão tentando segurar a operação deles, certo?
Porque se passar desse ponto aí, o mercado sobe mais ainda e eles ganham mais, ok? Mas se segurar muito aí, eles decidirem vender, aí é onde o preço desliza para baixo. Por quê? Ele segurou-se, olha, sabe de uma coisa? Esse preço não vai passar daí não, vou vender. Aí todo mundo começa a vender também, o preço desce junto. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de fora observando, certo? Ter um indicador realmente que vai nos assegurar, e no momento certo ele vai nos dar a entrada e a gente vai com eles juntos. Olha aqui essa briga que aconteceu aqui, tá vendo? Olha aqui, tá vendo? Uma briga forte aqui nesses caras aqui, tá vendo? Ó. Brigou, certo? E depois ele deu a entrada de compra aqui, ó, e foi lá pra cima, tá vendo? Entendeu? Deu essa venda no final do pregão aqui, ó. Isso aqui foi uma venda no finalzinho do pregão, pessoal. Não é necessário que a gente fique o tempo todo até o fim do pregão. Eu estou fazendo aulas de extensa aqui, vou até o final do pregão, porque eu quero fazer várias aulas para vocês entenderem, certo? Mas não necessariamente a gente tem que ficar operando até o final do pregão, tranquilo? Deixa para os funcionários da B3 fechar a porta aí da B3, não é isso? A gente fica de fora, a gente sai antes. Nós somos investidores, não é isso? Já aconteceu com vocês, pessoal? Isso acontece com muita gente, né? Ele está operando na parte da manhã, deu tudo certo, o mercado começou a subir, por exemplo, a gente está na ponta compradora e tal. Aí na parte da tarde ele faz lá um pullback, dá uma segurada lá e depois despenca. Aí, ou seja, devolve tudo. Talvez eu não vou ter aquele discernimento naquele momento ali de chegar e voltar com preço, né? Porque eu estou na ponta compradora. Eu passar a vender assim de uma hora para outra, saber o ponto exato de venda, às vezes eu não consigo fazer isso, ao menos que eu tenha aí uma ferramenta que vai me indicar isso, certo? Aí sim, beleza, entendeu? Então, muitas vezes acontece, a gente ganha o dinheiro pela manhã e devolve pela tarde. Por quê? Porque não teve o entendimento, né, a percepção ali de saber que o mercado começou a reverter o movimento, certo? Então é isso que a gente precisa entender. Então as metas são importantes aqui, ó, tá vendo? Como eu comprei aqui em cima, esse candle fechou para baixo, lembrando que a gente entrou lá pelo 5, eu tenho que automaticamente reduzir o meu gain aí, tá certo? Para quê? Para garantir aí a minha sobrevivência, certo? Para garantir que minha operação ela, olha aí, tá vendo, pessoal? Ó. Olha onde é o meu gain, é aqui em cima, tá vendo? Independente de ele romper aí para cima ou não, certo? Olha aí, tá vendo? A gente já ficou no lucro. Olha só onde está a nossa compra agora. Era exatamente onde a gente precisava comprar aqui, tá vendo? Nesse ponto que a gente precisava comprar. Se a gente compra aqui, aí assim a gente tinha comprando nesse ponto. A gente estava conversando lá, acho que estava no de 60, comprava nesse ponto, pegava os nossos 140 pontos aqui, ó, tá vendo? Nesses caras aqui mais ou menos, e deu lá para cima, ó, tá vendo? 500 pontos, certo? Olha aí. Aqui o que a gente faz? A gente sai, ó. Comprou mais aqui, chega aqui e sai, porque aqui é o alvo, certo? Lembra que ele não deu compra, não deu venda? Então se ele não deu venda, a gente compra, certo? Olha. Onde é que a gente compra, Fernando? Nessas partes de baixo. A gente comprou aqui muito coladinho, tá vendo? Ó? E olha só, ele fez mais um coisa e a gente precisou fazer mais uma comprinha aqui. Entendeu? Mas isso não é médio para trás, não é, pessoal. Como eu falo para você, a gente está seguindo o nosso indicador. Médio a gente faz, ó. Aqui, ó. Quer ver o médio? Vou mostrar aqui para vocês. Mostrar um médio para vocês. Ó, pessoal, é o seguinte, eu vou encerrando essa aula aqui, que eu quero limitar ela a no máximo 1 hora. Já estamos aqui com 54 minutos. Senhor, meu amigo, seu Sérgio, o senhor me pediu, amigão, um vídeo hoje, né, uma aula com o candlestick. Nós fizemos aqui, ó, nós vamos fechar essa aula com chave de ouro, tá certo?
Eu vou até liberar mais um contratinho aqui, ó. Olha aí, nessa máxima aí eu vou liberar mais um. Ó. Pronto, a gente tá fechando aqui, amigo, com R$ 120, tá certo? A primeira aula de hoje, ó, tá vendo? Funciona. E olha que nós não entramos no ponto certo, o ponto certo era aqui, ó. Mas, Fernando, aqui não era venda não, senhor. Aqui não era venda não, tá certo? Por quê, Fernando? Porque o nosso indicador, ele tava no ponto de... Tava dando venda, compra. Então a gente não vende lá em cima esperando que ele venha cá para baixo. Não, a gente só vende quando ele der ele ficar vermelho. Aí a gente vende, certo? Isso aqui é uma das coisas que às vezes acontece, não tem jeito. Ó, aconteceu aqui, certo? Provavelmente aqui aconteceu. Não, na verdade nem deu loss aqui, ó, pessoal, tá vendo? Vendeu aqui, ele voltou a testar aqui em cima. E olha só quando ele caiu para baixo. Ó, fala rápido que o tempo está estourando aqui. Aqui, ó, tá vendo? 180 pontos. Então quando ele vendeu aqui, que ele passou aqui para baixo, pegou os nossos 140 pontos. A gente estava na configuração dos 140, certo? Não teve loss aqui não, viu? Teve não. Pode esquecer. E aqui, olha só onde a gente saiu com o último contrato, na máxima desse candle, tá vendo? Continuidade ainda de compra, não deu venda, a gente mantém. Eu vou manter esse um contrato. Estou com R$ 112 aqui nesse momento. E essa aula, seu Sérgio, foi dedicado ao senhor, tá certo, irmão? Mas eu vou continuar. Talvez a segunda aula ainda vai continuar aqui no Candlestick. Tranquilo? Um abraço aí a todos e vamos para a próxima aula aí. Ficam com Deus. Positivo, tá certo? R$ 120. Ok? Vamos para a próxima. Um abraço aí. Fica com Deus.